operação de sinais, de maravilhas, mas aquela fé de constância, a fé de perseverança, fé de ânimo, né? Você está no deserto e mesmo assim vai caminhando e sentindo frio, sentindo calor e percebendo a provisão de Deus e vai caminhando na expectativa, na esperança de uma promessa de entrar na terra prometida. Então essa fé é a fé que nós precisamos ter e que o escritor aos Hebreus faz essa leitura contextualizando de uma forma maravilhosa. Então Cristo deve ser o nosso Salvador e também a porta que abre o entendimento para o Antigo Testamento. E o texto diz aí ainda na introdução do primeiro tópico: a lei de Deus revela seu caráter. E que caráter é esse? Caráter divino, não é isso que está aí? Quem está lendo comigo? A lei de Deus revela o quê? Seu caráter divino. E em ambos os testamentos, Antigo e Novo, esses valores morais são ensinados como princípios eternos, pois são a vontade de Deus. Próximo slide aí. Então, dentro desse particular, nós temos já no 1.1 a lei moral, civil e cerimonial. Aqui o comentarista fala um pouco sobre cada uma delas. Eu quero fazer questão de lê-las, a forma que o comentarista abordou, porque é importante. Então diz o quê? Diz o quê? A lei moral, civil e cerimonial. É de extrema importância sabermos distinguir cuidadosamente as diferenças entre a lei cerimonial, as leis civis e judaicas. Quando você lê as Escrituras, você percebe isso no texto? Você consegue perceber? Nós estamos num projeto chamado de Projeto de Leitura Anual da Bíblia. A título de incentivo, essa leitura é muito importante, porque é a partir daí que você vai se interessar por querer conhecer mais, se aprofundar mais. Sim. Leis judiciais, obrigado, irmão. Leis cerimoniais, leis civis e judiciais. Isso mesmo. Então, e a lei moral, tá? Na sequência. Então, quando a gente lê o texto sagrado, a gente precisa ir sabendo distinguir, sabendo entender cada uma delas, embora o texto esteja falando de uma lei só. É uma lei só, amém, irmãos? Diga comigo, é uma lei. Mas aí essa lei trabalha quais os aspectos? Quais? Está lá no texto, vamos lá? Quais os aspectos? Não, volta um, por favor. Quais os aspectos? Não, aí. Quais os aspectos? Moral, civil e cerimonial. É uma lei, mas ela trabalha esses pontos. Então vamos lá. Vamos para frente aqui, as leis morais. Cadê? A lei moral é o padrão justo e eterno para a nossa relação com Deus e com o nosso próximo. A lei civil é composta por leis que regiam Israel como nação sob Deus. Lembrando que Israel, o regime de Israel é o teocrático, né? É o teocrático, não é igual ao nosso que é democrático, é diferente. Nelas havia orientações para guerras, restrições e uso da terra, regulamentos para dívida e penas por violações do Código Legal de Israel. Já a lei cerimonial tratava das festas, da adoração, dos
dos alimentos, da pureza ritual, a conduta dos sacerdotes, como está no livro de Levítico. Interessante ter uma lei até para essas questões. Essas questões estavam lá na lei, e isso deve chamar a nossa atenção para percebermos a importância do texto. A lei cerimonial que trata do culto apontava para Jesus Cristo, sendo sombra das coisas futuras. É o que poderíamos até ler, Colossenses 2,7, Hebreus 10,1. A lei civil foi dada a Israel como uma nação de governo teocrático. A lei moral revela o caráter santo de Deus. Isso está em Romanos 7, 12, 14. Próximo slide aí, quero que a gente leia juntos. O que está aí? Lembremos-nos, vamos lá? Lembremos-nos de que essa classificação não significa que são 3 leis independentes, mas sim uma lei que trata de diferentes aspectos da Bíblia de Israel. Amém? Quem não leu, diga amém. Eu quero que vocês leiam, nós estamos na sala de aula. Então vamos lá, próximo, 1.2. Vamos lá, todos juntos? Cristo e a nossa aliança. Cristo é a nossa aliança. Então vamos lá. O texto diz o quê? Já vimos na primeira lição sobre os 10 mandamentos. A lição 13 é como se fosse uma retomada dos pontos que nós já vimos antes, para fazer a conclusão do trimestre. Já vimos na primeira lição sobre os 10 mandamentos como resultado da revelação de Deus no Sinai, ratificando o pacto iniciado na libertação de Israel da escravidão do Egito por ocasião da instituição da Páscoa. Está em Êxodo, capítulo 24, versículo 8. Você sabe qual que é a diferença de retificar para ratificar? Quem sabe a diferença? O que é retificar e ratificar? Quem sabe a diferença? Você conserta, né? Você conserta, você restaura, você reforma. A primeira explicação, ela está corretíssima. Já na questão de ratificar, é no sentido de reafirmar, né? É reafirmar. Por exemplo, a irmã Nésia falou alguma coisa sobre o congresso de crianças. Aí o pastor Petier vem e ratifica. Olha, irmãos, tem um congresso de crianças. Então ele está ratificando, reafirmando, né? Dizendo que é daquele jeito mesmo. Amém, irmãos? Então, o que está aqui? O que o comentarista falou aqui? Já vimos na primeira lição sobre os 10 mandamentos como resultado da relação pacto iniciado na libertação de Israel, ratificando o que está na lei. O que está na lei. É isso que nós precisamos considerar. Próximo slide, por favor. Vamos ler Gálatas 3, 23 a 25, que é um texto muito interessante aqui que o comentarista faz menção. Vamos ler? Cadê os barulhinhos de Bíblia? Alguém sabe o que
é aio? Quando você lê a Bíblia, você para numa palavra que você não sabe o significado, ou você passa por cima e vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. O que é aio? Quem sabe o que é aio? Quem sabe o que é aio? Está na revista, vamos ler? Cadê? 1.2. No último parágrafo da explicação diz assim: a antiga aliança exercia o papel de tutor. O que é aio? Tutor. O que é um aio? Tutor. Vamos dizer juntos? Aio é tutor. É o encarregado de cuidar de uma criança. É o que os professores fazem, né? O pai vai lá e leva a criança, então a partir daquele momento que a criança está ali, aquele professor é o tutor da criança. E no original é o aio, né? É o aio. E o texto fala o quê? O texto diz o quê? Que antes nós estávamos tendo a lei como tutor, como aio. Só que em Cristo, agora nós não estamos mais debaixo dessa lei. Como que você explica isso? Como que você entende isso? Porque às vezes, usando um texto como esse, algumas pessoas desprezam o Antigo Testamento. Mas quando você lê um texto desse, o que é que você entende? O que é que você compreende? A lei acabou? A lei deixou de existir? E por que o texto fala, depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, do tutor da lei? A lei acabou, ela continua, o que você entende? Olha aí, ó. O pastor Bertier pontuou muito bem aqui, dizendo que a lei nos entregou a Cristo. Então agora você tem a fé em Cristo. Agora veja bem, o que você precisa agregar a esse conhecimento? Que uma pessoa que mesmo tendo fé em Cristo, mas continua pecando, ela precisa de tutor. Se ela continua pecando, se ela continua na prática do pecado, se ela continua transgredindo, se ela continua errando e faz isso conscientemente, ela está ainda debaixo de lei. Se você precisa da lei, agora, só não precisa da lei quem em Cristo falou, eu não quero mais errar. Porque isso é o Evangelho. Se alguém te perguntar o que é o Evangelho, o que você responde? Olha, viu aí? Exato, uma boa explicação. Então o que é o Evangelho? Quem pode dizer o que é o Evangelho? Diga comigo, o Evangelho é mudança de vida. Se alguém te perguntar o que é o Evangelho, o que você vai responder? Mudança de vida. Se eu mudei de vida, porque o Evangelho diz o quê? Quem matava, não mata mais, mudou de vida, né? Quem roubava, não rouba mais, mudou de vida. Quem mentia, não mente mais, mudou de vida. Então o Evangelho é mudança de vida. Se você mudou de vida, você não precisa de lei. A lei é o guarda-mão para quem não mudou de vida ainda. Porque quem não mudou de vida ainda precisa desse guarda-mão da lei, dizendo não pisa aí, senão o negócio não vai dar certo. Olha, não vai por aí. Agora, quem está em Cristo, não é mais guarda-mão, é o caminho. Amém, irmãos? Quem está em Cristo é o caminho.
esse caminho, quem está nesse caminho não precisa mais do guarda-mão da lei. Quem está entendendo, diga